Olá, você irá assistir agora, na sequência, uma análise ao vivo feita por mim para o nosso grupo de alunos do curso de Microsemiótica Irídia deste ano. Observem que esse tipo de dinâmica é um exercício o qual nós aplicamos constantemente para os nossos alunos. Basicamente, no final de cada módulo, nós realizamos uma análise de um dos alunos, seguindo passo a passo do que ensinamos, em uma metodologia que eu próprio chamei de blocos de Lego. Nós vamos colocando as informações umas sobre as outras até chegarmos de maneira fácil e lógica a um diagnóstico. Além disso, convido você também a se inscrever para o nosso curso de Microsemiótica Irídia, que se inicia o ano que vem, em 2024. Vai começar em fevereiro, ok? Lembro você também que o nosso curso de Microsemiótica Irídia possui um número de vagas restritas. Trabalhamos com apenas 30 alunos para que a nossa atenção seja dedicada a eles, oferecendo então a nossa melhor performance. Se você tem interesse, é melhor correr, porque restam poucas vagas. Fique agora com esse tipo de análise, o qual você encontra também nos nossos cursos no ano que vem. É uma íris muito bonita essa do Thiago. Realmente é uma íris muito bonita, tá? Então a gente começa novamente por passos, construindo blocos, um atrás do outro, sem pressa, e começando pelo que é mais óbvio, que é a cor da íris. Que cor maravilhosa! Uma cor marrom, né? Marrom puro. Existem marrons mais escuros, marrons mais claros, mas é marrom, né? E ninguém... Acho que alguém concorda ou discorda que é marrom, né? Marrom? Podem falar, tá? Então, para mim, é uma constituição marrom, é uma constituição hematógena. Vocês vão falar, mas é uma constituição tetânica. Também é uma constituição tetânica, tá? Também é uma constituição tetânica, beleza? Mas uma constituição tetânica, né? Tetânica é a disposição dela, a cor de fundo dela é a cor marrom e depois ela tem os arcos tetânicos. Então a gente divide, é uma constituição hematógena tetânica, beleza? Então o que diz a constituição hematógena? Vamos aprender aqui, né? Olha só que bacana. Constituição hematógena. Aqui a descrição, a cor é marrom e o estroma irídeo é difícil de reconhecer devido à presença de uma grande quantidade de melanina, né? A gente sabe que as constituições hematógenas são ricas nesse pigmento melanina. Os pigmentos de melanina cobrem a trabécula com uma textura aveludada, né? Um marrom mais bonito. A cor pode variar entre o marrom claro e o marrom escuro ou marrom preto. Tem maior ocorrência de contração e sulcos radiais. Apresenta a peculiaridade de mostrar em algumas regiões da íris a tonalidade mais clara e de forma grosseiramente triangular. Beleza? Então, bateu, né? É uma constituição marrom, é um marrom que fica intermediário, nem tão escuro, nem tão claro. E é isso, né? Não tem muito o que falar da coloração dela. Aí aqui, né? Agora nós falamos um pouco sobre a predisposição, vamos falar um pouco sobre a predisposição física, a predisposição emocional e a alimentação. E depois vamos falar dos anéis tetânicos, tá? Então, quando vocês verem uma constituição assim, como a do Thiago, antes de falarem que é tetânica, e de fato é, notem primeiro a cor dela. É uma constituição marrom com anéis tetânicos, é uma constituição hematógena tetânica. Pronto, batemos na íris. As predisposições dela, né? Vamos lá? Tô com o arquivo errado aqui. Predisposição física. Isso aqui, eu já coloquei aqui, irritam-se facilmente, não raro apresentam explosões coléricas. Se a gente observar, até falando um pouco da fisionomia do Thiago, né, a gente percebe que ele é uma pessoa concentrada, né, assim, a gente percebe que ele tem, o rosto dele é concentrado, é uma pessoa contida e concentrada, né? Então, olha que interessante, né? Irritam-se facilmente e não raro apresentam explosões de cólera. Eu não sei se isso serve para o Thiago ou não, tá? Imagino que ele não deva ser do tipo de pessoa que demonstre as suas emoções, mas ele imagino que se irrite facilmente, pelo menos internamente, tá? E aí toda a constituição hematógena, ela tem essa parte mais sanguínea, mais colérica, do tipo de que, quando explode,
né, ou quando se irrita, ou quando fica nervoso, ou quando explode, no dia que vai explodir, ela retém, no dia que explode, é como se fosse um furacão, tá? Algumas pessoas podem ser mais concentradas e contidas, mas é uma característica clara da constituição hematógena, essa explosão. E essa explosão pode vir tanto a nível externo, de gritar e esbravejar, ou voltar-se para o interno e ficar mais contraído ainda, o que é característico. Já passo, depois eu passo a palavra para o Thiago, tá? Só vou continuar. O que é característico da constituição hematógena. Aí nós temos os órgãos de choque, né, da constituição. A gente sabe que na constituição hematógena, os órgãos de choque são o coração, vasos e sangue. Então, a parte cardiocirculatória, né, a parte cardiocirculatória é o que vai sofrer muito, tá? E o curioso é que isso vale para todos, né? Mas quando a gente fala com pessoas mais jovens, elas normalmente não apresentam essa sintomatologia, mas lá no futuro a parte cardiocirculatória do hematógeno tende a sofrer bastante. Tanto que a gente diz que para a pessoa hematógena é muito importante os exercícios de cardio, né? Para explorar melhor esse sistema cardiovascular para fortalecer, tá? A predisposição emocional apresentam repressão da expressão, nesse sentido de serem pessoas que não expressam com muita clareza o que desejam, o que querem, mas que possuem uma fúria interna quando estão bravos ou contrariados, possuem uma certa dificuldade de receber amor dos outros, aí possui raiva interna sem demonstrar e possui muitos ressentimentos. Depois vem a alimentação, o que é importante, evitar carnes vermelhas e frituras, porque naturalmente é o tipo de alimento que faz mal para o sistema cardiovascular, além do excesso de açúcar. Aí aqui vem algumas dicas, né? Deve adaptar-se a uma dieta à base de vegetais e aumentar a ingestão de fibras e tônicos para o sangue. Beleza? Tiago, não sei se alguma coisa dessa característica de constituição hematógena bate com você, principalmente em relação mais a essa parte emocional. Pode falar? Pode concordar, discordar? Ok. Olha, eu até tentei procurar alguma coisa que não batesse. Maravilha. Tudo bate. A questão do temperamento, Sim. a questão ali de órgão de choque, né? É isso aí. 22 quilos na pandemia, hoje esteatose hepática presente, lutando contra ela. Problemas de Sim. coração, circulação, aquilo ali também vem um pouco da herança, né? Claro. Para o lado do pai, algumas causas de pessoas com problema de coração. Então, aí, alimentação, uma guerra contra a carne vermelha, porque eu ainda não admiti como é que se come sem carne vermelha. Mas não pense em exclusão, tá, Thiago? Pense em diminuição, assim, tá? Claro, Comer 2, 3 vezes na semana, ok, mas comer todo dia, não ok. Aí tem que substituir por outras fontes de proteínas, carne de peixe, carne de frango. Tem que pensar nisso, claro. tá? Mas eu fico contente. O que você falou aqui, né, da esteatose, olha isso, né? Tendência patológica ao sistema hepatobiliar, hepato de fígado. Herança genética que ele falou do sistema cardiovascular, e a gente vê que isso sofre nele, né, essa parte. Então, gente, primeiro bloco, ok. Encontrou uma pessoa hematógena, lembra do Thiago, bota a copia lá e cola na folhinha de vocês, tá? Agora, o que é muito interessante, assim, ó, porque eu não conheço o Thiago, tá? Mas a gente olha para o rosto dele e vê que é um rosto concentrado, né? Um rosto mais fechado, mais concentrado, assim. E aí, quando a gente vai para o anel tetânico, ele vai muito ao encontro disso. Muito, tá? Vamos ver esses anéis tetânicos dele na íris melhor aqui, ó. Olha lá. Que anéis tetânicos maravilhosos, né, gente? Pô, maravilhoso, muito fácil de ver, coloração branca, bem distribuídos na íris, tem mais de três ou mais anéis tetânicos, né? Incrível, incrível. Vamos aprender o que é o anel tetânico, então, né? Olha isso, anéis tetânicos, tá? Pode-se deduzir que os anéis tetânicos são uma deformação do estroma, né, do estroma irídeo, né? Eles deformam o estroma, resultante de uma excessiva e prolongada tonicidade do músculo dilatador da pupila, que, por essa razão, está indicando uma hipersimpaticotonia. Então, é um tipo de pessoa que vai viver mais no sistema simpático, tá? Normalmente revelam pessoas com grau de ansiedade e grande irritação. Daqui a pouco eu já vou falar mais sobre isso, depois eu passo a palavra para o Thiago.
Normalmente revelam pessoas com grau de ansiedade ou grande irritação, tá? Quando na coloração escura, indica pessoa com estágio elevado e crônico de estresse e fadiga, beleza? Na coloração clara, revela a pessoa com força e objetivos definidos. Porém, quando não os alcança, tende a ficar facilmente irritável e tolerante. Essa parte de baixo, depois eu vou ler. Eu vou bater nessa parte do comportamento dele, tá? A gente sabe que pessoas com anéis tetânicos são pessoas que tendem à ansiedade e ao estresse, à impaciência, à irritação. Porém, ele não é de todo mal. Pessoas com anéis tetânicos, principalmente na coloração branca mais clara, são pessoas altamente determinadas e obstinadas para alcançar seus objetivos e resolução de tarefas. Ponto maravilhoso isso, pessoas muito determinadas e obstinadas. Porém, né, tudo tem um porém quando não alcança esses objetivos estabelecidos, ou quando não consegue traçar muito bem essas metas, ele tende a ficar intolerante, impaciente, irritado. Quando ele não atinge seus objetivos, os seus alvos, ele fica estressado. Então, olha que maravilhoso. Pessoa que no polo positivo, obstinada e determinada. Pessoa que no polo negativo, vive ansiosa, estressada e impaciente por não alcançar esses objetivos. Tiago, alguma coisa do seu comportamento assemelha-se a isso? 100%. Maravilha, gente. E isso aqui, esse material é de vocês. Tá? Então, olha isso. Viu o hematógeno? Tá lá. Viu o anel tetânico? Vai colocando embaixo. Só que tem uma coisa muito interessante dos anéis tetânicos que eu vou falar agora para vocês também. Muito interessante, tá? Que eu quero ver na outra íris dele aqui, ó. E aí, o Thiago pode confirmar, desconfirmar, e talvez eu esteja falando abobrinha aqui, e ele vai dizer. Mas antes eu vou continuar lendo o anel tetânico, tá? Aqui, ó. Agora a segunda parte. Ó. Segundo Dec, tá? Dec que é um importante iridólogo, escritor, né? Os anéis tetânicos são uma expressão de hipocalcemia, níveis baixos de cálcio, tá? Agora vem a charada que é incrível, tá? Neste caso, temos o comprometimento da tireoide e ou das paratireoide, principalmente quando se observam outros sinais na glândula. De acordo com o Dec, sempre quando a gente tem os anéis tetânicos na íris, existe uma tendência de comprometimento da tireoide. Isso é algo que eu não levo tão à frente, tá? Mas quando eu tenho os anéis tetânicos e quando eu tenho marcações na tireoide, aí eu levo para o paciente e questiono se existe histórico familiar de pessoas com problemas na tireoide. E agora, onde fica a tireoide? Eu pergunto para vocês. Eu não sei, tô brincando, eu sei, mas vamos supor, eu não sei. O que eu faço? Sobreponho o mapa. E aí eu achei a tireoide aqui, ó, a tireoide aqui. E aqui eu tenho um ponto de defeito, eu tô com o mouse em cima e agora eu vou tirar. Onde é que ele está? Na tireoide. Então, se eu tenho anéis tetânicos, que é indicativo de todas aquelas características emocionais que eu falei, comportamentais, e além disso, eu também tenho um sinal na tireoide, na íris direita, mas também na íris esquerda, que é essa aqui, ó, eu tenho esse anel, desculpa, esse raio solar aqui grandão, ó, que inclusive rompe um anel tetânico, eu tenho que esse é um órgão de choque. Agora, é um órgão doente? É um órgão saudável? Não sei. É um órgão frágil? É um órgão frágil. E aí o Thiago pode nos falar se existe na família dele, ou ele próprio se já fez algum exame, foi diagnosticado alguma coisa. E aí, estou completamente aberto a qualquer tipo de resposta, porque eu não faço adivinhação, né? Posso falar? Claro, fica à vontade. Então, na minha família, não que eu saiba de algum caso, Perfeito. tá? Mas, quando eu conheci a iridologia, quando eu me tratei como primeiro iridólogo na minha vida, ele me falou sobre um descontrole na tireoide, mas subclínico. Claro, é porque quando a gente trabalha com exames clínicos, exames de sangue, né, a gente tem aquele range, que é que é a janela muito elástica, né? E a gente não precisa estar fora dessas janelas para apresentar sintomas subclínicos. Provavelmente esse iridólogo que falou com você
ele fez a mesma análise que eu fiz, anel tetânico, com marcação em tireoide, o que vai levar a um órgão de choque. Aí, como eu falei, agora eu não vou aqui tratar isso como um órgão doente ou não doente, mas se eu fosse fazer uma suplementação, eu iria pensar em suplementos que protejam a tireoide, tá? Fontes de vitaminas, de minerais, para proteger. A gente trabalha, sempre, eu pelo menos trabalho, né, conversando o tempo todo com o meu paciente para ele ir dando ok, para eu ir seguindo, ou não ok, para eu corrigir a minha rota aqui de atuação. Ele não tem problema de tireoide, como ele falou, mas mesmo assim, pensando em uma suplementação, eu pensaria em proteger, tá? Não, os exames clínicos nunca provaram nada. Sempre deu legal, Ótimo, TSH, TS4, tudo deu certinho ali. perfeito. Mas, assim, associando ao comportamento de ansiedade, irritabilidade ali, com a tireoide subclínica, foi o que o primeiro iridólogo falou, casa certinho, né? Sim, é porque assim, a íris, né, ela é uma, e é isso que a gente quer que vocês tenham esse movimento de que todos vocês possam olhar a íris e todos vocês verem as mesmas coisas. Esse iridólogo que te consultou aí não sei quantos anos atrás, ele fez a mesma observação que eu fiz, porque tá lá, e eu fico feliz com isso, porque já seríamos dois, eu e ele, fazendo uma observação que está presente claramente na íris, né? O Elvis levantou a mão, Elvis, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Renar, referente à questão dos rompimentos dos anéis tetânicos, né? Perfeito. Por exemplo, nessa íris que a gente está visualizando ali, o rompimento ele se caracteriza pela essa falta de continuidade dessa linha branca, vamos dizer assim, correto? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem um raio solar, ó, ele rompe o anel tetânico, então isso aqui indica que seria uma região mais crítica, podemos dizer assim. Mas como aqui Certo. eu pego zona, por exemplo, de costelas e tal, acaba que eu falei para vocês, não é um órgão vital, então não levaria tão à frente, né? Mas quando eu tenho um rompimento em um órgão mais vital, aí isso fica mais importante. Mas isso aqui, ó, isso aqui é um rompimento, isso aqui é um rompimento de anel tetânico. Aqui em cima eu tenho uma zona importante, depois eu vou comentar um pouco sobre isso também, que vai romper, aqui vai romper também, tá? Pode continuar. Ô, Renato, Vamos esperar o Elvis terminar, daí eu passo a palavra para você. Não, tranquilo, seria realmente isso aí, né? Para entender o rompimento? Isso, Entendi. Nesse raio solar que você colocou ali na Aqui, área ó, reflexa ali que ele se apaga. Quando ele se apaga, que ele Isso. também conta como um rompimento? Também conta como um rompimento, aqui e aqui, ó. Pode ir lá, Tá, Thiago. ok. Não, é exatamente isso. A pergunta do Elvis ela foi totalmente pertinente, até porque agora a última colocação dele já esclareceu, porque Sim. quando falar em rompimento, eu acreditaria que fosse a descontinuidade do anel, ali da linha branca, né? Não, Mas por também exemplo, o ó, raio solar, como tu diz ali, a invasão, ou seja, ele invadiu ali o ele raio ultrapassa, solar, né? é Ele também um fura, vamos rompimento. dizer assim, Isso, perfeito, é isso aí. Beleza. Então, gente, aqui no Thiago, então, só deixa eu voltar ali, a gente bateu em cima do que eu falo, né? Bateu em cima dos órgãos de choque, beleza? Desculpa, batemos em cima dos anéis tetânicos. E aí, dentro dos quais, nós temos o ponto de defeito na tireoide que me chama a atenção. Aí tem um sinal bacana aqui que eu chamei, que é sexualidade mental, tá? Mas não tem nada a ver com sexo, normalmente é só o nome que o Dr. Jensen deu. Que é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu vou ler para vocês aqui, eu fico encantado. Aí vocês podem pensar, Renan, de onde tu tirou esse texto? Lá da apostila de vocês, eu só copiei e colei aqui. Aí vamos lá para a íris dele, para observar o que é essa sexualidade mental aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Vocês conseguem observar que aqui tem uma... Olha, os sinais na íris, gente, que sempre trabalham em posições reflexas, eles são sempre interessantes, tá? Então aqui, ó, eu tenho um raio solar aqui, ó, eu vou cruzar a íris. Cruzei ele aqui. Opa, aqui eu também tenho um. Estão vendo? A íris trabalha muito com com sinais reflexos, posições reflexas. Quando a gente tem essas posições reflexas, são sempre importantes checar. Aí aqui eu tenho um raio solar, pegando zona cerebral, né? Que é a zona cerebral. Aí vamos lá para ver o que significa esse impulso sexual, gente. E o Thiago pode confirmar com nós aqui, ó. Olha isso. Segundo o Jensen, essa área afeta as demais funções cerebrais mais do que se pode imaginar. Está intimamente relacionada à criatividade.
Uma libido em ordem é fator primordial para se procriar. Com esta área funcionando a contento, se tem mais motivação, estímulo de vida e imaginação. Então, não é uma área relacionada à atividade sexual, mesmo que tenha esse nome. Ela é uma área muito relacionada à motivação, estímulo de vida e imaginação. Então, né, quando ele tem esse polo positivo, eu sempre falo, quando ele está bem nutrido, né, e a nutrição vai desde a alimentação, a próprio amor, diversão, né? Quando está bem nutrido, ele estimula a imaginação, ele estimula a motivação dele. Quando não está bem nutrido, caso contrário, podem ocorrer alterações na esfera sexual, como diminuição da libido, que é um ponto, ou fadiga, ou irritabilidade, ou competitividade exagerada. Eu trouxe isso porque esse cara, o Thiago, ele tem tudo para sofrer de irritabilidade, competitividade exagerada, porque ele tem uma constituição hematógena, ele tem anéis tetânicos, ele tem sinal na sexualidade mental. Tudo isso são sinais que levam a foco, determinação no polo positivo. Porém, no polo negativo, tudo isso leva a fadiga, irritação, competitividade, estresse. Então, ele é o tipo de pessoa que, quando não alcança seus objetivos, eu estou usando a palavra objetivos, mas pode ser quando não alcança suas metas ou quando não está feliz com a sua vida, ele fica irritado, cansado, fica competitivo. Algumas pessoas podem ficar tristes, outras pessoas podem ficar apáticas, ele fica irritado. E aí, depois da irritação, tudo começa na mente, pode afetar o quê? Aí sim, a esfera sexual. E aí, como é um sinal na sexualidade mental, eu tenho do lado contrário a próstata, que é um órgão masculino muito relacionado também à força vital. Aqui, ó, área de próstata, nas mulheres é útero, nos homens são próstata, tá? Então, não estou falando que é um órgão doente, eu estou falando que é possível, gente, que o comportamento, ele gere problemas no futuro. Então, se o Thiago passa a ter uma vida jovem, que me parece que ele é jovem, mas se ele fica nesse polo de irritação o tempo todo, lá no futuro, quem sabe, 60 anos, se de repente não vai ser um órgão que vai sofrer, e aí vamos se questionar por que a próstata, às vezes veio por conta dessa irritação que ele alimenta a vida dele. E aí, Thiago, aí tu pode falar, se isso que eu li aqui dessa competitividade, dessa irritação, quando você não está nesse polo, quando você não atinge os seus sonhos, objetivos, se isso existe dentro de você. Sim, totalmente presente. Maravilha, gente. E tá tudo aqui, ó. O Renard não criou nada. Eu só estou botando bloco abaixo de bloco. A tireoide é outro órgão de choque que eu acabei de falar para vocês, né? Então não vou repetir nela aqui. A banda do sistema nervoso autônomo do Thiago. Fácil, né? Contraidíssima, né? Contraidíssima, que vai ao encontro do que eu falei do rosto do Thiago, ser um rosto mais concentrado. Muito semelhante ao da Ana, não o rosto, né? A banda do sistema nervoso autônomo. Ambas possuem banda do sistema nervoso autônomo. O Thiago vai mais nesse sentido de ser uma pessoa mais contraída. A Ana, ela é uma pessoa mais leve, mas também tem seu comportamento mais tímido, né? Você vê a Ana vai apresentar um comportamento talvez mais tímido, de evitação de falar o que pensa, e o Thiago vai ter um comportamento mais contraído, mais fechado nele, dentro dele próprio, né? Então, a banda do sistema nervoso autônomo contraída, que nós já lemos no caso da Ana, para o Thiago é repetida. Pessoa voltada para o interno, que acredita que o mundo exterior não a compreende, por isso muitas vezes decide não explicar-se para os outros. O Thiago, ele tem uma característica que os anéis tetânicos, ele levam a mais velocidade, né? A Ana, ela evita falar porque acredita que os outros não vão entender ela. O Thiago, muitas vezes ele evita falar porque ele não quer perder tempo explicando para os outros, porque os anéis tetânicos levam a essa pressa, essa irritabilidade. Não sei se também faz sentido, Thiago. Sim. Perfeito, gente. E aí depois, vamos lá para as introflexões. Aqui eu já coloquei algumas. 10 anos, 13 anos. Eu não sei a tua idade, Thiago, não perguntei. 38. 38, botei aqui 43 anos porque tem sinais lá, mas como a gente não vive o futuro, a gente não vive o futuro, né? Mas vamos lá para as introflexões dele, que é muito legal também. Olha lá. Aqui, um mapa, né, dividindo a íris em 4 partes, como eu já ensinei para vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Esse sinal me chama muita atenção, tá? Que é uma cripta, que faz uma introflexão bem aqui, bem bonitinha mesmo. Bem bonitinha, tipo, ela sai
e entra bem aqui. O Thiago, ele vai ter raios solares na região do superego, que é aqui e aqui. Aqui é a parte de impulso sexual que nós falamos. Aqui também é a parte de superego, que vai pegar aquela ideia de dogmas. Muitas vezes os dogmas e preceitos morais na vida do Tiago são muito fortes para ele, né? Então, muitas vezes o que ele aprendeu e esses dogmas são fortes dentro dele. Mas essa introflexão aqui vou deixar o mouse aqui e vou rodar a transparência. Vai bater, 13 anos, né? 12 para 13 anos aqui. É uma idade que me chama a atenção. Aqui eu tenho um outro raio solar aos 10 anos que me chama a atenção. E essa aqui dos 13 anos me chama a atenção, gente. Eu não sei se tem alguma coisa, tá? Mas mesmo assim me chama a atenção. Ele vai ter outro também aqui aos 16 anos, tá? Tem uma série de introflexões interessantes. Essa aqui dos 13 anos, se eu atravessar a íris, vai bater lá nos 43 anos que eu falei dele. Que ele não está vivendo, obviamente, né? Mas se o Thiago quiser falar se tem alguma lembrança ou não tem, se não tiver, tá tudo bem também. É um registro que a íris tem. E tá marcado. Então, cara, não lembro nada dos 13 anos. Não, perfeito. Não, dos 13 anos não. Mas eu posso, não sei se já terminou sobre essa parte, mas eu tenho Não, uma pode pergunta. continuar, pode falar, fica à vontade. E aquele outro sinal ali na casa dos 6, 7 anos? Aquele outro raio solar ali mais profundo. Temos aos 13, temos aos 10, temos aos 7, temos aos 4. São todos pontos críticos de vida, né? Eu acho que eu falei em alguma aula com vocês, só para finalizar, eu falei em alguma aula com vocês, eu não lembro se foi nesse curso ou em outro, que muitas vezes, por mais que existam introflexões mais fortes, né, indo em direção à infância, eu sempre prefiro iniciar o contato com o paciente com idades mais recentes, porque a gente imagina que ele vai se lembrar de algo. Mas se você puder falar se existiu algo nessas outras datas, vai contribuir muito com a aula. Não, então, é que ali na casa dos 6, 7 anos foi quando eu perdi meu pai, né? Ó, eu vou tirar o mapa, tá, gente? Vocês estão vendo aqui, é um raio solar bem escuro. Raio solar, sentimento de obstáculo. Vou colocar o mapa. 7 anos, né? Exatamente, entre o sexto e o sétimo anos. E você perdeu seu pai aqui? Isso. Ó, marcação maravilhosa, né? Meus pêsames, é claro, eu tô falando da marcação na íris, né? Não, tranquilo. Então, olha isso. Essa aqui dos 13 anos, para mim, ela é muito marcante. Talvez ele não lembre de nada, mas existe um registro na íris dele muito poderoso aqui. Mas aos 6 anos também está bem registrado. Tá? Continuando aqui é a outra íris dele. É curioso que, deixa eu pegar aqui também. Curioso que aqui, ó, ele vai dar também entre 6 e 7 anos. Também é uma introflexão, pegando a mesma data, ó. E aqui também vai dar aos 13 anos, por isso que eu bati na idade dos 13, porque em ambas as íris ele tem raios solares aos 13 anos. Não lembra de nada, tudo bem, não tem problema algum. Tá, mas novamente, ó, 13 anos, 10 anos e 6 anos. Aí não levantou a mão, já vou passar a palavra para Ana, tá? E a gente pode se perguntar, né, por quê? Por que o Tiagão lembra lá dos 6 anos e a íris diz que tem uma aos 13 e uma aos 10, né? Muitas vezes a forma que o nosso corpo tem de armazenar lembranças e memórias difere um pouco da nossa memória racional. Muitas vezes a gente raciocina alguma coisa e o corpo registra outra. Mas a palavra do paciente é sempre importante. Pode falar, Ana. Não, é que eu li em psicologia comportamental que o nosso... Até era uma aula também de neuro, que o nosso corpo, ele cria uma defesa quando tem um trauma muito grave e bloqueia para que a pessoa não sofra. Sim. Então é como se o corpo estivesse dependendo de você mesmo, né? Te protegendo. Sim. Daquele trauma. Então muitas vezes a pessoa não lembra do evento, mas o evento está lá, está registrado. Perfeito, ainda mais quando a gente fala de fases mais infantis, né? A gente, queira ou não, faz bastante tempo, a gente não vai se recordar de tudo. Mas tá lá. Perfeito, gente. Então, o Elvis levantou a mão, já vou passar a palavra para o Elvis. Vocês viram, né, que eu, como terapeuta, vou me colocar hoje nessa posição aqui, eu sugeri datas para o Thiago que ele não confirmou.
e confirmou uma das, que foi aos 6 anos. Né? Ô, E isso vai Renato, acontecer na... Pode falar, Thiago. deixa eu perguntar uma coisa. Então, necessariamente tem que ser o evento ou pode ser o ápice de uma fase ruim? Digamos, nessa época eu tive uma fase bem ruim de questão financeira, questão de escola, nessas Sim. coisas assim. Mas foi uma fase, não compreende só essa idade, né? Ela contempla outro, quem sabe até mais tempo antes disso. Mas quem sabe essa marcação pode ser um ápice dessa fase? Com certeza, Thiago. Eu até achei que eu já tinha falado isso em algum momento do curso, mas se eu não falei, eu repito aqui. A introflexão, ela é o registro do corpo, né? Então, muitas vezes você não vai ter lá um momento marcante, como tu falou, a morte do pai, que, pá, tem uma data, né? Meu pai morreu, eu tinha 6 anos. Então, tem claramente ali um evento. Mas muitas vezes, quando a gente passa momentos, um rompimento de um relacionamento, uma fase financeira ruim, como você falou, que não vai existir o dia, né? Nossa, foi naquele ano que eu perdi dinheiro. Você vai vivendo uma fase, né? Então, muitas vezes, uma fase turbulenta registra no corpo uma idade. E ali, claramente, aos 13 anos, porque ele bate nas duas ilhas, nós temos uma marcação importante, tá? E pode ser, sim, derivado dessa fase financeira que você falou, que daí eu não sei como é que mexeu na sua estrutura familiar, mas às vezes teve troca de escola, às vezes teve troca de casa, às vezes teve troca de carro, às vezes, sei lá, teve troca de padrão de vida, e isso aí tudo mexe e o corpo registrou aquilo ali de maneira bem importante. Mas uma excelente observação sua, tá? Elvis, Referente às introflexões ali, você falou foi falado dos 7, dos 10, dos 13. É, obviamente que existe a anamnese, a parte da conversa, mas de qualquer forma seria a opção, de qualquer forma, a que tivesse a maior introflexão, correto? sim, no tratamento ali, né, a gente acaba que sempre opta por aplicar na maior introflexão, tá? Toda a conversa terapêutica, ela é importante. Por exemplo, eu conversaria com o Thiago sobre como ele se sentiu com a perda do pai, né? Conversaria com ele no momento ali. Mas nesse momento eu ainda faria a aplicação aos 13 anos, que para mim é uma introflexão mais próxima, tá? Que provoca Entendi. maior introflexão. Então, E de assim, qualquer... pode continuar, por favor. Não, pode falar. Eu já... Então, assim, a conversa terapêutica, ela tem que englobar esses momentos marcantes e traumáticos da vida do paciente, tá? Mas não vai ser papel do paciente saber, ele aplicou naquele trauma ou naquele evento. A gente fala aqui muito sobre o efeito cascata, né? Quando a gente consegue trabalhar um trauma ali, é possível que as outras lembranças também melhorem, né? Então, nesse momento, eu aplicaria ali aos 13 anos, independente do que ele falou ou não falou. Para mim, como terapeuta, faz mais sentido fazer isso, e é o que eu faria naquele momento, tá? E O tanto que que não me depois de impediria de utilizar conversar com ele sobre o que eu quisesse. Claro, e tanto que depois que utilizar a terapia por todo o tempo, é possível que no retorno ele já volte sabendo o que ocorreu, né? Porque vai fazer essa volta ao passado dele, né? Elvis, Essa com revivência, né? certeza, com certeza. O que a gente mais tem de relato é pacientes que muitas vezes a gente toca em datas e não me recordo e tal, e faz o tratamento e volta no retorno comentando sobre algo que aconteceu, até porque muitas vezes vai para casa, fala com a esposa, fala com o pai, fala com a mãe, fala com a irmã, e às vezes lembra, né? Vai à mente alguma coisa, né? É bem possível. Também pode ser que ele não lembre de nada, né? Porque como a própria Ana comentou ali, né? O nosso corpo, ele é uma máquina sofisticadíssima, né? E muitas vezes o próprio mecanismo do corpo, ele bloqueia ou não quer que a mente lembre daquilo e deixa lá guardadinho. E talvez ele nem lembre, mas seria algo que eu conversaria com ele no momento. A Maria comentou assim, né? O sinal da morte é reflexo com o sistema reprodutor do Thiago. Eu tenho essa experiência no consultório. É ótimo, né? A professora Maria está conectada na aula, acho que tá, né? Se quiser também falar, fica à vontade, tá? A professora Maria, ela também é professora, tá? E tem uma experiência vasta aí de consultório e tem muita experiência. Tá conectada, professora Maria? Não sei. Pode abrir o áudio e poder falar, tá? Tranquilo. Oi, Renar. Boa noite a todos, professor Renar. Oi, Maria, tudo bem? Hoje. Tudo. Eu fiz essa observação, professor Renar, porque quando nos meus atendimentos aqui,
quando o filho tem a morte do filho e eu analiso a parte lá da sexualidade mental Sim, e a região do órgão, então, às vezes, consigo fazer essa conexão ali, né, no lado reflexo, e o oposto também, às vezes, a morte, né? Por quê? sim, Porque está ligado com aquele que fez aquela vida e o filho, né? Então, tem esse laço muito forte, professor Nar, entre o pai que perdeu um filho ou o filho que naquela idade, na primeira infância, estava em formação ainda, perdeu seu pai. Eu não sei se o Tiago, ele já é pai ou não, mas lá na frente, vamos supor, se surgir algum problema, pegando o sistema reprodutor do pai, dele, seria muito interessante se observar essa idade que ele perdeu o pai. É uma sim. experiência que eu tenho de consultório. Não, perfeito. Essa questão que a professora Maria comentou de idades reflexos, ela é muito interessante. Foi o que eu falei ali do impulso sexual do Tiago, que reflete lá na próstata, né? Então, a gente fala nesse curso Sim. o tempo todo que a doença começa na mente e vai vindo para o físico, né? E muitas vezes a gente não entende como é que uma pessoa é doente. Mas falando do Tiago, né? Meu pai sempre fala, vamos imaginar que o Tiago fosse lá da roça, não tivesse conhecimento, né? Então, muitas vezes ele viveria uma vida focada no estresse, na impaciência, na briga do porquê que o pai morreu quando ele precisava do pai. E isso aí, na zona da habilidade do impulso sexual, a gente tem que o contrário é a parte sexual, a próstata, né? Então, você fica nutrindo um sentimento ruim, e às vezes lá na frente desenvolve algum problema na parte sexual. E a gente, num primeiro momento, não entende, mas quando entende, passa a sugerir que talvez o emocional deu origem àquele problema, né? Então, a íris do Thiago ela é muito interessante, porque o reflexo, que é a parte sexual, está muito conectada com a parte sexual cerebral ali, né? Isso é incrível, gente, tá? Ótimo, professora Maria, maravilhosa contribuição, tá? Então, gente, Thiago, obrigado por tudo que falou, tá? A gente sabe que não é fácil conversar e foi muito, muito bacana a sua participação. Encerramos aqui, então, essa videoaula. Espero que você possa ter gostado desse conteúdo. Caso você tenha gostado, não saia do vídeo sem deixar o like nesse vídeo e sem se inscrever em nosso canal. Ah, e caso tenha interesse em participar do nosso curso de microsemiótica, o link para a inscrição está aqui embaixo na descrição desse vídeo.